A contemplação da morte. Morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. Fernando Pessoa. Uma das melhores metáforas que já ouvi sobre contemplar a morte é pensar que um dia, ao longo da vida, encontraremos um grande muro. William Breitbart, médico psiquiatra que trabalha com seus pacientes abordando o sentido da vida, trouxe essa metáfora em uma palestra, durante um congresso na minha área de conhecimento. A perspectiva subjetiva da morte é colocar-se ali, diante de um muro. Estamos trilhando o caminho da vida, às vezes triste, às vezes alegres. Às vezes a vida está escura e não sabemos para que lado ir, mas sempre sabemos, estamos no caminho. Às vezes paramos no meio do caminho e sentamos em algum lugar pensando: estou meio cansado agora, preciso dar um tempo. Quando paramos, contemplamos o que fizemos até ali e o que faremos a partir dali. Mas se quisermos, nos levantamos e seguimos. Existe caminho pela frente. Quando estamos perto da morte, nos deparamos com um muro. Um grande amigo, Leonardo Consolin, uma vez disse que imagina esse muro muito alto e comprido, como uma muralha da China. E eu gostei dessa imagem. É com ela que me relaciono quando penso na minha morte. Não tem como dar a volta, não tem como escalar. E quando deparamos com esse muro e tomamos consciência da nossa morte, a única coisa a fazer é olhar para trás. Então, quando estamos diante da morte de alguém, que fique bem claro para nós. Aquela pessoa está olhando para o caminho que percorreu e tentando entender o que fez para chegar até ali, e se a viagem valeu a pena. O que norteia nosso caminho e nos impede de fazer boas escolhas é a certeza de que, quaisquer que sejam nossas escolhas, o muro nos aguarda. Não importa o caminho, todos levam ao mesmo lugar. Então, não faz diferença se somos pessoas boas ou não, vamos morrer. Não faz diferença se somos honestos ou não, vamos morrer. Não faz diferença se amamos ou não, se fomos amados ou não, se perdoamos ou não. Não faz a menor diferença no resultado final. Não importa se Deus existe ou não. Os mais religiosos podem discutir comigo agressivamente sobre a última frase, mas, na verdade, a hora final pertence somente a quem morre. A depender de nossa relação com nosso Deus, esse pode ser um dos piores momentos de nossa existência, ou o melhor. Se Deus existe, morreremos no final. Se Deus não existe, também morreremos no final. A discussão pode girar em torno do que acontece depois de morrer, mas aí já teremos passado pelo momento que consideramos o mais temido. O que vai acontecer, invariavelmente, é que no final de qualquer história, de qualquer caminho, de qualquer escolha, vamos morrer. Independentemente daquilo que acreditamos que exista ou não. A única coisa da existência humana pela qual não existe alternativa é a morte. Para todo o resto, há opção. Podemos fazer ou não. Podemos querer ou não. Mas morrer ou não, isso não existe. O que faz a diferença nos caminhos que escolhemos ao longo da vida é a paz que sentiremos ou não nesse encontro. Se fizermos escolhas de sofrimento ao longo da vida, a paz não estará presente no encontro com a morte. A melhor coisa que posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela, para ela. Um estado de presença multidimensional que somente o caminho da compaixão pode revelar. Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não no outro. Quando tenho compaixão pela dor do outro, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro, levar conforto. Se tenho compaixão, posso oferecer ou buscar ajuda. Se sinto a dor, estou paralisada. Não posso suportar estar presente diante desse sofrimento e preciso de ajuda. Ver uma pessoa sentir dor é desesperador, especialmente quando não temos ao nosso lado um médico que saiba dar importância a esse cuidado. Talvez ele não saiba nem queira usar seu conhecimento técnico para resolver esse grave problema. Isso se deve à profunda carência de formação do médico no nosso país em relação ao controle da dor. Para ser capaz de cuidar de alguém que está morrendo, a primeira coisa que é preciso saber é em que medida podemos estar ali, com quanta responsabilidade conduzimos a nossa própria vida.
Essa responsabilidade para consigo mesmo é a medida da capacidade a ser responsável pelos cuidados com a vida de qualquer pessoa amada. Quando não damos esse valor à vida, o primeiro a nos desmascarar é aquele que está morrendo. Esta é outra revelação do tempo de morrer. Teremos condições de perceber a verdade contida em cada escolha passada, presente e futura em nossa vida. Saberemos da importância verdadeira de cada momento, deixando então cair todas as máscaras, ilusões, temores, fantasias, recalques. Na hora de morrer, seremos verdadeiros oráculos. Quer um conselho sábio a respeito da sua vida? Pensa alguém que está morrendo. Esse sopro vital de sabedoria, bem perto da hora da saída, emerge para a consciência e ilumina os pensamentos com uma luz divina, uma lucidez absurda. Conseguimos perceber processos do antes, durante e depois. Aqueles mistérios sobre os quais os mais religiosos diriam que só Deus sabe. Quando estamos diante da morte, essa revelação da verdade surge nos olhos de quem nos observa. Se mentirem, saberemos. E se for você estar diante dos olhos de alguém que está morrendo, saiba. Essa pessoa pode ver a sua plena verdade. Você pode ser um excelente médico, enfermeiro, jornalista, advogado, farmacêutico, lixeiro, diarista. Pode exercer muito bem qualquer profissão que não exija contato com seres humanos, bastando ser muito bom na parte técnica. Pode ser que ninguém perceba que você é um ser humano incompleto, mas nos cuidados paliativos, isso virá à consciência da pessoa de quem você está cuidando. Estará escrito nos olhos dessa pessoa que você erra quando mente que está tudo bem. Se você se sentir incapaz de estar ao lado do paciente, pode ter certeza de que é mesmo incapaz. Se você está se sentindo um lixo, precisará buscar uma resposta. Precisará apropriar-se da própria vida para tornar-se digno de estar ao lado de alguém próximo da morte. Para mim, não existe nada mais sagrado do que estar ao lado de quem está morrendo, porque não haverá a próxima vez. Independentemente da religião, se tem ou não tem, dessa vida morreremos só uma vez. Não tem ensaio. Você pode ter 1, 2 ou 3 filhos. Pode se casar 5 vezes. Pode fazer várias coisas várias vezes, mas morrer é uma vez só. É só naquele tempo. O grau de presença que é preciso desenvolver para realizar cuidados paliativos só pode ser alcançado com treinamento técnico comprometido, atividade física consciente para sentir o seu corpo, terapia emocional e experiências que ajudam a encontrar a própria paz. Como ajudar o outro a achar a paz dele se não fazemos ideia de onde está a nossa? Um diploma não mostra o sentido da vida, portanto, não nos iludamos com os certificados. A importância que damos à nossa vida não pode ser avaliada pelo currículo Lattes. Se não sabemos onde está a nossa importância, dificilmente seremos capazes de fazer alguma coisa na vida de alguém. E na hora da morte, é possível que sejamos apenas presenças incômodas. A transformação começa no momento em que nos percebemos capazes de estar presentes. A pessoa que está morrendo não deve sentir-se um peso, um estorvo, um incômodo. Ela merece a chance de descobrir-se valiosa para quem está ali, ao lado dela. Todos nós merecemos isso. Sentir que temos valor, que somos importantes, que somos amados, mesmo quando estivermos doentes e morrendo. O desafio de quem quer estar ao lado de uma pessoa que está morrendo é saber transformar o sentimento dela em algo de valor. Transformar o sentimento de fracasso diante da doença em um sentimento de orgulho pela coragem de enfrentar o sofrimento de finitude. Se a pessoa que está morrendo se sente valiosa, no sentido de ser importante, de fazer diferença na própria vida e sentir que faz diferença na vida de quem está cuidando dela, ela honrará esse tempo. Muito justifica o meu desejo de estar ao lado de uma pessoa que está morrendo assim. Quero ser voluntário para ajudar as pessoas a morrer. Quero fazer cuidados paliativos para ajudar as pessoas a morrer. Quero estudar tanatologia para ajudar as pessoas a morrer. Mas é bem o contrário disso. Preste atenção. Se você quer ajudar as pessoas a morrer, então vá buscar outra coisa. Vá vender cigarros, álcool, drogas. Vá compartilhar violência e tristeza. Isso ajuda as pessoas a morrer. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia. Zumbis existenciais.
Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Adélia Prado. Na terminalidade humana, é comum que todos ao redor da pessoa que morre a observem como se ela já estivesse morta. Mas o problema maior do mundo à nossa volta passa longe da doença física. Muita gente não está viva de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Gente que enterrou suas dimensões emocionais, familiar, social e espiritual. Gente que não sabe se relacionar, tem dificuldade de viver bem, sem culpas nem medos. Gente que prefere não acreditar para não correr o risco de se decepcionar, seja em relação ao outro, seja em relação a Deus. Gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa. Gente viva que vive de um jeito morto. Temos mortos andando livres nas academias de ginástica, nos bares, nos almoços de família, de comercial de margarina, desperdiçando domingos por meses a fio. Gente que reclama de tudo e de todos. Gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, álcool ou antidepressivos, tentando se proteger da tristeza de não se saber capaz de sentir alegria. Vejo isso nos hospitais, em especial na sala dos médicos, na sala do café das enfermeiras, nos vestiários. São lugares povoados por gente morta andando perdida, sem encontrar sentido em cada dia de trabalho. Na maioria dos hospitais e instituições que se intitulam serviços de saúde, o que mais está presente é esse cheiro de gente morta-viva. Nos grandes escritórios, vejo pessoas cheias de razão econômica, política, administrativa. Esses também se empobreceram da vida e se enriqueceram de morte. Em um contexto no qual as pessoas não têm a chance de perceber que estão vivas, o cheiro característico da morte está mais presente, mas onde a morte está de verdade, a vida se manifesta. O desafio de fazer uma pessoa se sentir viva não é negar o processo de morte dela. Então, se desejamos estar presentes, seja trabalhando, seja vivenciando a morte de uma pessoa que amamos muito, os primeiros desafios são estes: saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como faremos para que aquele processo seja o menos doloroso possível. O passo seguinte é buscar saber qual é a nossa capacidade de transformar a maneira como aquela pessoa se vê, como um fardo, um peso, um mar de medos e arrependimentos, em algo de valor. Se nos sentirmos perdidos no meio disso tudo, observemos. Em uma sábia fala de um filme bem popular, Piratas do Caribe, um personagem lança luz sobre esse momento tenso. Quando a gente está perdido, encontrar lugares que, se a gente soubesse onde estavam, jamais teria encontrado. Aproveitemos o tempo em que nos perdemos. Permanecer ao lado de alguém que está morrendo fará com que experimentemos muitas vezes essa sensação de estar perdido. Não é o caso de fugir. É nesse espaço de tempo que conheceremos caminhos totalmente inéditos dentro de nós mesmos para chegar a um lugar incrível: a vida.